Olá a todos, sejam bem-vindos ao Conatedu 4.0. Eu sou o Otávio Neto, fundador do Mediação Online e idealizador do Conatedu 4.0, o Congresso Nacional de Tecnologias na Educação, que está em sua 4ª edição. É um enorme prazer estar aqui hoje entrevistando o mestre e professor José Pacheco. José Pacheco é mestre em Ciência e Educação pela Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto. É fundador da Escola da Ponte, membro do Conselho Nacional de Educação, coordenador de pesquisas, formador de professores e formadores, colaborador do projeto Âncora e co-criador da rede de comunidades de aprendizagem no Distrito Federal. Oi, professor José Pacheco, tudo bem contigo? Sempre tudo bem, tudo bem. É um prazer estar com você aqui no Conatedu, num momento tão significativo para o nosso evento da 4ª edição, né, e um sinal que o evento é um evento que está se consolidando como um dos melhores eventos no Brasil, e é sempre um prazer ter o senhor por aqui. Então, eu gostaria de iniciar fazendo a primeira pergunta, que é a seguinte. Com certeza, essa é uma pergunta recorrente, mas de grande valia para nós pesquisadores e professores brasileiros. Gostaríamos de saber qual é a importância, do ponto de vista teórico, metodológico e procedimental, do surgimento da Escola da Ponte e quais foram as implicações desse projeto na sua vida. a Escola da Ponte, creio que terá marcado o apogeu do paradigma da aprendizagem. Efetivamente, na Ponte, o protagonismo juvenil é um facto. A autonomia do aluno é plena. Cada aluno prepara os seus projetos, elabora os seus roteiros de estudo e desenvolve pesquisa para produzir currículo, conhecimento. Ela surgiu há 42 anos. O projeto foi desenvolvido numa escola pública de Portugal. E nestes 42 anos, ela concretizou tudo aquilo que a escola nova postulava, desde Montessori a de Crowley, de Freinet a Rudolf Steiner, das Waldorf, desde Cousinet até John Dewey, da metodologia de trabalho de projeto. Enfim, os raros casos de criação de projetos em função do paradigma da aprendizagem, ou seja, a aprendizagem centrada no aluno, os raros casos que nós conhecemos foram desenvolvidos em escolas particulares. Mas a Escola da Ponte é uma escola da rede pública. E foi nela, que se concretizou em pleno a proposta da educação nova. Isto é, passamos do paradigma da instrução, o ensino, centrado no professor, na sala de aula, na turma, para o paradigma da aprendizagem. Digamos que esse foi o corolário da minha primeira crise. Estou na 3ª crise. Espero estar assim até morrer. Quando nós vamos para a educação, nós vamos por uma de duas razões. Ou vamos por amor, ou vamos por vingança. E eu confesso que naquela época fui por vingança. Porque fui muito humilhado, objeto de bullying, etc. Até porque sou estrábico e isso valeu-me grandes problemas. E eu jurei a mim mesmo que me vingaria. Ou seja, que nenhum aluno passaria pela situação ou pelas situações que eu passei, a exclusão, e que nenhum aluno veria negado o direito à educação. Porém, eu comecei o meu trabalho há 50 anos, dando as minhas aulas. Foi para isso que me formaram, para o paradigma da instrução. E eu dava as minhas aulas convencido de que toda a gente aprendia. Até que entrei na primeira crise. Eu compreendi que dando aula ninguém aprende.
E aqueles que, porventura, possam reter no domínio cognitivo, na memória de curto prazo, melhor dizendo, a informação necessária para colocar numa prova, depois se esquece. Porque numa aula, a aprendizagem não é significativa. Numa aula não existe um vínculo pessoa a pessoa. Numa aula, a aprendizagem não é integradora nem diversificada. E isto que eu estou a falar está nos livros. É do Vygotsky, é do Ozubel, é do Brunner, é toda essa gente que está bem. Então, a ponte salvou-me de eu sair da educação, porque eu não me conseguia, enfim, vingar. Mas a ponte trouxe-me uma segunda crise. Estou quase a concluir a resposta. É que quando eu me apercebi da chegada dos computadores, a Escola da Ponte foi a primeira a instalar computadores, a criar uma intranet, em 1982. Nenhuma escola portuguesa tinha. Nós tínhamos dezenas de computadores que um banco nos ofereceu. Eram uns Amstrad que nós tínhamos de fazer com 3 dedos, criar as funções e depois carregar, enfim. Extremamente difícil. Estudámos a logo, fizemos muita coisa, aprendemos a fazer PowerPoint. Não. Porém, eu observei um fenómeno que me preocupou. Tudo estava centrado no aluno. Tudo. Os professores eram mediadores. Acompanhavam processos de descoberta. Mas nós começamos a produzir monstrinhos de tela de computador, que não olhavam para o lado, que não reconheciam ninguém, porque eles próprios careciam de autoconhecimento. Eles eram umbiguistas, autocentrados. E nós compreendemos que nós não aprendemos o que o outro diz. Nós aprendemos o outro. Nós aprendemos antropofagicamente. Aprendemos através do exemplo, da imitação. E os professores continuavam a estar sozinhos. E, portanto, não eram autónomos, eram autossuficientes. Então, pegámos em toda a parafernália de Fariné e começamos a questionar. A Assembleia, a classe cooperativa, as ficheiras autocorretivos, tudo o que era da individualização. Eu entrei na segunda crise. E então compreendi uma coisa que toda a gente já conhece. É que no campo da educação há 3 grandes paradigmas. O da instrução, que vem do século XIX e que está aí, nas escolas, a aula, a turma, a série, enfim, o desperdício. Não é? E quando passamos para práticas de paradigma da aprendizagem, surge o computador e, mais adiante, na década de 1990, a internet. E começa a EAD. E as lousas digitais invadem as salas de aula, mas nada se altera. Ainda há pouco vi as conclusões de um estudo feito na Inglaterra, um estudo de 20 anos do impacto das novas tecnologias. E já estamos a falar daquilo que é o centro deste congresso, desta ação normativa. Nada mudou. A qualidade continua a mesma, porque continua tudo centrado no professor. Ou centrado no computador, numa máquina. Então essa segunda crise levou-me a compreender que nós já estávamos no paradigma da comunicação. Papert, Siemens, Castells, Maturana, Edgar Morin, a teoria da complexidade, tudo isso, que em nenhum lugar, em nenhuma escola acontece. Mas está a começar a acontecer já agora, é a boa notícia, no Brasil. Então a ponte foi até ao limite do paradigma da aprendizagem, mas ainda está no paradigma da aprendizagem. Como estão as escolas Waldorf, como estão as montessorianas, como estão as chamadas construtivistas, com o referencial de Vygotsky, Viale, Onteb, Bakhtin, Piaget, Vallon, Pion, Paivai. Ou seja, essas escolas ainda não entraram no século XXI, com ou sem computador. Porque hoje o que nós temos são escolas, como dizia o Rubem Alves, escolas árvore de Natal. Estão enfeitadas de projetos. Tem projetos para tudo. Projeto de educação para a saúde, muitos projetos de educação para a saúde. E o que acontece? A Zika vírus está aí, a obesidade mórbida progride, a projetos de educação ambiental, e o Rio Doce está salgado, não é? E a Amazónia vai desaparecer, agora com esta gente. Projetos de educação sexual. E os finalistas da USP estupram as suas colegas no trote.
Projetos de educação para a paz. Ou seja, e hoje vão morrer 160 ou 170 brasileiros. Morte violenta, morte matada, como diria na vida Severina. Então, o que nós temos hoje é uma ponte, Escola da Ponte, que é o limite do paradigma da aprendizagem, e, no Brasil, duas iniciativas, sobretudo, que partem da ponte, mas entram no paradigma da instrução, no tempo da inteligência artificial, da robótica, da criptomoeda, da internet das coisas, com a 3D, do Wi-Fi planetário. Então, é preciso perceber que a Escola da Ponte, hoje, está atrasada em relação àquilo que acontece no Brasil. Então, eu gosto muito de falar do que está acontecendo no Brasil. Eu estou, neste momento, a viver no Distrito Federal, porque vai ser o último projeto da minha vida, a partir da Escola da Ponte, mas com referência ao paradigma da comunicação. A aprendizagem não está centrada no professor, mas também não está centrada no aluno. A aprendizagem acontece na relação. Aprendemos uns com os outros, mediatizados pelo mundo. Aprendemos na intersubjetividade, numa tripla dimensão curricular. Se quiser saber, depois explicarei. Então, a Ponte é um belo exemplo de uma escola do paradigma da aprendizagem. É muito Mais alguma bom. pergunta, Vitor? Então, o senhor falou aqui do Brasil, né? Falou de que a gente está vivendo num momento, né, de complexidade, como as teorias têm apontado, né? Aqui no Brasil a gente tem a pesquisadora Maria Cândido Moraes, que faz um apanhado dessas teorias, né? E traz para a gente a nova possibilidade de se produzir propostas ontológicas, epistemológicas e metodológicas. Novas propostas que tratam de entender esses fenômenos e torná-los em prática na educação. E a gente tem aqui dois projetos no Brasil, que é o projeto Âncora e o seu projeto, que é o Ecohabitat, que buscam ressignificar a forma como nós nos relacionamos com os conhecimentos e tem apontado aí novas propostas ontológicas, epistemológicas e metodológicas para o processo de ensino-aprendizagem. Qual a importância de projetos como esses para a educação? Olha, são projetos emergentes, tal como o paradigma da comunicação, um paradigma emergente. Se nós trabalharmos as propostas de Thomas Kuhn, meados do século XX, da evolução paradigmática, no campo da epistemologia, nós compreendemos que, por exemplo, o projeto Âncora é um projeto que está mais avançado, vamos falar assim, porque já vai receber contribuições do paradigma da comunicação. Porém, muitas vezes se fala de inovação sem saber muito bem do que é que se está a falar. E estes dois projetos que tu falaste, que referiste, eles são efetivamente projetos que estão sustentados pelos quatro critérios básicos da inovação. O primeiro critério é o do ineditismo. Algo novo tem que ser mesmo novo. Quando me dizem, mas introdução de computadores, não, isso não é novo, isso foi há 40 anos. Mas a internet, não é novo. Se for só isso, não é inovação. Pôr computadores em sala de aula não é inovação. É pôr computadores em sala de aula. É um paliativo do velho modelo. Depois tem que ter outro critério, que é o da sustentabilidade. Um projeto inovador tem que ser sustentável, ter autonomia pedagógica, administrativa e financeira. O projeto Âncora não tem autonomia financeira. E, portanto, está a caminho de ser inovação. Outro critério é o da utilidade. Qualquer inovação deve contribuir para que todos aprendam. Porque a educação é um direito de todos. De todos. Está no artigo 205 da Constituição da Federação e na Lei de Diretrizes e Bases. Então, se um projeto vindo de qualquer lugar, da universidade, de uma escola, de uma instituição, e que não garante o direito à educação a todos, não é inovação. Depois, o princípio da replicabilidade. Ele tem que ser replicável, tem que atingir a dimensão de escala. Porém, e aqui está aquilo que eu falei há pouco, relativamente à Escola da Ponte,
Essa replicabilidade não pode ser disseminação, nem cópia. Não há clonagem de projetos. Tem que estar sempre em fase instituinte, sempre em situação de discussão, ação, teoria, dialética, não é? Autocrítica. Então, com estas condições todas, a Ecohabitar, que é a equipe com que eu trabalho agora, está introduzindo, ou melhor, está acolhendo as solicitações de uma Secretaria de Educação, que é a Secretaria Estadual do Distrito Federal, para que todas as escolas, no máximo daqui por 7 anos, mas talvez daqui por 4, estejam todas com práticas do paradigma da comunicação. Dito de outro modo, com práticas de comunidade de aprendizagem, que é uma nova construção social. Não é um paliativo para tentar, enfim, reduzir os nefastos efeitos das escolas do paradigma da instrução, da aula, da turma, que são aberrações. Aliás, haver aula no século XXI é um escândalo epistemológico, um absurdo. Com ou sem computador é um absurdo. Okay? Eu sei que isto pode ser chocante, mas eu não estou a falar de teorizações de teorias. E peço desculpa da arrogância. Eu estou a falar daquilo que eu faço com outros, fundamentando na teoria. E dentro da lei, porque as escolas brasileiras estão todas fora da lei. As secretarias de educação estão fora da lei. Não cumprem o direito à educação, estão fora da lei. Ineficiência administrativa, abandono intelectual dos jovens, falsidade ideológica, quando não é assédio moral. É um conjunto. Enfim, devemos meditar sobre isso, mas eu não quero falar das partes negativas. Vamos só concluir. Então, o que está a acontecer aqui é um projeto de formação que é simultaneamente de transformação de educadores para a criação de uma rede de comunidades de aprendizagem. Não são essas comunidades de aprendizagem que estão para aí, isso não é comunidade nenhuma. Fazer uma biblioteca tutorada ou um projetinho de vez em quando, isso não é nada. São é, feitiços, feiticeiro, aprendizes de feiticeiro, que infelizmente, porque há aqui um problema que eu gostaria de referir. Um dos grandes óbices à melhoria da educação é a formação de professores. A formação de professores, meia culpa, que fui formador de professores, formador de formadores, fui diretor de centro de formação, consultor de formação, tenho uma dissertação de mestrado de formação. Então eu sou o maior responsável daquilo que vou dizer. É que hoje, na formação de professores, sobretudo na formação inicial, nas faculdades de pedagogia, o que acontece é uma coisa muito estranha. Qualquer professor agora acolheu a moda pedagógica da teoria da comunicação, do paradigma da comunicação. E então escreve tratados e tudo mais sobre comunidades, aprendizagem, comunicação, teoria da comunicação, paradigma da comunicação. Mas eles dão aula na universidade. Dão aula. Ou seja, praticam o paradigma da instrução. É estranho, não é? Como é que falam, escrevem uma coisa e fazem outra? O que é que fica para o aluno, que vai ser professor? Aquilo que ele vive. Porque a formação é isomórfica. O modo como o professor aprende é o modo como o professor ensina. O modo, não o conteúdo. O professor universitário da formação de professores pode debitar paradigma de comunicação em cima do aluno que ele não vai aprender. Ele vai reter na memória de curto prazo, pôr numa prova e esquecer para ter um diploma. Mas o que ele vai colher é a aula, é o modelo da instrução. Pior, há alguns professores que vão um bocadinho além e aconselham os alunos a centrar no aluno. Quando forem trabalhar na sala de aula, centrar no aluno. O computador para um aluno, o aluno fazer pesquisa no computador, consumir currículo. O currículo não é para consumir, é para produzir. A partir da tripla dimensão curricular, por pesquisa, transformação da informação em conhecimento, através da seleção, análise, crítica, comparação de informação, avaliação e tudo mais. Então, o que acontece é que esses professores universitários, eu estou a falar de alguns, porque há professores fantásticos na faculdade, mas a maioria creio que é assim, diz aos alunos e passa para eles em PowerPoint tudo o que tem a ver com o paradigma da aprendizagem. O centro é o aluno, protagonismo juvenil, empreendedorismo e tal, mas o que é que ele faz? Dá aula centrada no professor. Isso não será esquizofrénico? Uma pessoa escrever tratados sobre a teoria da comunicação e vai dar aula, ou dizer aos alunos que devem centrar no aluno e eles centram no professor, é esquizofrenia. Então isso é um problema sério. Então a nossa formação é completamente diferente. Para já ela parte da auto-organização. Auto-organização. O professor não é objeto de formação. O professor
é um sujeito em autoformação, numa equipe com um projeto. E a teoria não vem antes da prática. É a partir da necessidade que surge, da dificuldade de ensinar, que o professor constrói os seus roteiros de estudo, de reelaboração profissional, da cultura profissional. E reelabora a cultura. E aprende. E aprendendo, ensina. Enfim, como vês, o velho professor tem sempre estas manias de falar de uma forma catedrática. Eu digo-te que estou sempre cheio de dúvidas. Porque essa é a minha terceira crise. Neste momento, depois de ultrapassada a segunda crise, e entrando no capítulo das novas construções sociais, que acabe de uma vez por todas com essa aula, com essa turma, com tudo isso que são disparates, besteiras, que fazem com que o IDEB não pale entre 5 e que o IDEB no Distrito Federal no ensino médio seja 3,8, uma miséria. Em cada 100 alunos de ensino médio que completam no Maranhão no ensino médio, só um tem proficiência em matemática. É um escândalo. E as pessoas continuam a dar aula, com turma, com computador ou sem computador. Isso é antiético. Porque se desse modo não ensinam todos, e a educação é um direito de todos, os professores terão o direito de continuar a dar aula, sabendo que não ensinam todos. Onde é que está a ética? Onde é que está a ética? É uma coisa impressionante ver como as pessoas conseguem não pensar, não refletir, quando se diz que o professor é um profissional crítico, reflexivo das práticas. O Donald Trump dizia isso. Enfim, no Distrito Federal, nos próximos 4 anos, com o nosso secretário novo, que é um bom homem, chamado Rafael Parente, ele foi vice-secretário da Cláudia Costa, que eu conheço bem, é um amigo. Nós iremos, com centenas ou milhares de professores, estamos a fazer já, uma formação, vamos criar uma rede de comunidades de aprendizagem. Será o meu último projeto, já estou quase nos 70, quero aí plantar árvores, ver passarinhos, estou cansado disto, com 50 anos disto. Mas vou até ao fim, se não morrer antes, e em 2022 nós teremos no Distrito Federal, no IDEB 10, por exemplo, um índice de proficiência máximo, sem problemas de violência nas escolas, sem nada disso. Porque nós teremos feito um estudo longitudinal diacrónico, pesquisa, teremos indicadores de boa qualidade de educação para criar diretrizes de política pública para o Brasil e para o mundo. Porque dos Estados Unidos e da Europa não vem nada de bom. Vem de lá, essas coisas lá da aula invertida e porcaria de género, é melhor é pensar nisso. É a reinvenção da roda educativa para vender, porque a educação transformou-se numa mercadoria. Já não é um direito, é uma mercadoria. E as empresas lá dos Estados Unidos vendem tudo aos tupiniquins. Vamos isso. Adiante, que ninguém perguntou nada. Outra pergunta, vamos lá. Então vamos. Muito boas suas considerações, professor. E o projeto muito ousado e a gente espera que ecoe bastante e que traga resultados muito significativos, né? Então, nesses projetos inovadores, focados na metodologia de comunidades, de aprendizagem, né, imersos nesse novo paradigma da comunicação, eles têm se valido das tecnologias de informação e comunicação, exemplos, redes sociais, né, para criarem soluções viáveis, significativas para ampliar e potencializar o processo de ensino-aprendizagem, a formação dos sujeitos, emancipação, autonomia e idade desses alunos? Tem. As novas tecnologias são incontornáveis. Nas escolas que eu acompanho, não se proíbe o uso do celular. Até se incentiva. Não para ir para as redes sociais, mas para fazer pesquisa. E também utilizar uma plataforma digital de aprendizagem, não de ensinagem. Eu andei pelos Estados Unidos. Eu fui ver tudo aquilo que é hoje o must da aplicação das novas tecnologias em sala de aula. Só que eu já não tinha sala de aula e a minha leitura foi diferente dos meus companheiros. Eles acharam extraordinário, por exemplo, na Quest to Learn, em Nova York, e na One to One, ver a gamificação. Desculpa lá a expressão. A gamificação é uma bosta. Tá bom? Eu sou assim, não hesito nas palavras. Agora as escolas viraram cassino. É tudo jogo. É a gamificação, é mais uma moda. Bom, que Deus lhes perdoe, porque aquilo que eu vejo é que a introdução das novas tecnologias é feita por educadores ingênuos.
Jovenzinhos que fazem lá o doutorado, lá nos Estados Unidos, e veem aquelas coisinhas muito bonitas, trazem para cá. Eles não entendem nada de ciências da educação. As ciências da educação, para essa gente, são ciências ocultas. Eles nunca estudaram filosofia da educação, nunca estudaram psicologia da educação, nunca estudaram sociologia da educação, história da educação, nunca estudaram epistemologia, nunca estudaram nada. Eles sabem é muito de informática, com certeza. E pensam que metendo computadores na escola vão melhorar as coisas. E metem na sala de aula, ou seja, é desperdício. Ou em laboratórios de informática que são lixo digital de curto prazo. Enfim, que Deus lhes perdoe. Então, a internet não é uma ferramenta, não é um instrumento, é uma sociedade. Por isso é que as comunidades de aprendizagem têm um duplo contexto. Elas são físicas, territoriais, não é? Em rede, territorial, mas também virtual. Elas são as duas coisas. Então, nós servimos das novas tecnologias no limite, com plataformas digitais e tudo mais. Só que de um modo diferente. Eu conversava há um tempo com uma pessoa, não vou dizer o nome, mas ela é o dono da maior empresa de produção de plataformas digitais do Brasil. Um jovem maravilhoso, um grande amigo. E ele dizia-me, professor, nós vendemos as plataformas e depois, lá nas escolas, os alunos já podem escolher o que querem aprender. E eu perguntei, dá lá um exemplo. Por exemplo, o aluno quer aprender raiz quadrada. Eu perguntei-lhe, e porquê é que nesse dia o aluno quis aprender? Acordou mal disposto e disse, hoje vou aprender raiz quadrada. É estúpido, não é? E ele olhou para mim e disse, nunca pensei nisso. Pois não, ele é um excelente técnico de informática, mas ele não entende nada da metodologia de trabalho de projeto. E o problema está aqui. Põe-se a criancinha em frente a um computador, como eu vi na Colômbia, numa escola que eu não vou dizer o nome, mas que é considerada, mas não serve para nada, aquilo é uma porcaria, são monstrinhos da tela que ali estão. Ou como eu vi na Khan Academy, melhor, não é na Khan Academy. O Salman Khan não tem culpa nenhuma de chamarem videoaula aos vídeos que ele fez. Não são videoaulas, são vídeos. Videoaula, o que é isso de videoaula? Bom, então, o que me preocupa é a introdução das novas tecnologias, porque elas não estão a contribuir para a humanização da educação. Elas estão a contribuir para a maior solidão possível do ser humano. Quando o põe a dialogar com uma máquina, e que eu saiba, uma máquina não sente, uma máquina não pensa, uma máquina não interage. Interage naquilo que é programada para interagir. Só se aprende numa tripla dimensão curricular que o computador pode ajudar, as novas tecnologias podem ajudar. E não falo apenas do laptop. Estou a falar de tudo o que é 3D e tudo mais que hoje nós temos, a realidade ampliada, tudo isso é importante, tudo isso deve ser aproveitado, tudo, mas não na sala de aula. Sala de aula é coisa do século XIX, não tem nada a ver com o século XXI. E só acontece no século XIX porque quem dirige a educação neste país é ignorante. Eu não estou zangado. Ou é velho, cansado de ver tanta besteira. Então, nessa tripla dimensão curricular, o jovem, o adulto, porque uma coisa que também as novas tecnologias podem fazer é juntar aquilo que está separado. Porque a escola do século XIX separou a família da sociedade e do Estado. Né? A família terceiriza a educação, manda para a escola queixa-se da família, a sociedade queixa-se da escola, enfim. O que nós fazemos, através das novas tecnologias, é religar, é juntar tudo. É juntar a proposta da instrução, que é muito importante o papel da memória, o papel da repetição, e isso o computador pode fazer. Juntar a questão do protagonismo juvenil, é importante que o aluno saiba utilizar uma máquina, um computador, é importante, e que trabalhe com ele em autonomia, é importante. O empreendedorismo é importante. As competências básicas do século XXI são importantes. Mas as habilidades socioemocionais não vêm por esse caminho. Nem se pode ensinar habilidades socioemocionais numa aula. O professor não ensina o que diz, transmite aquilo que é. Então temos aqui um problema. É que, na tripla dimensão curricular, nós trabalhamos o ser humano na sua especificidade. Ou seja, o que ele tem de potencial, os seus talentos. Isso numa sala de aula ninguém consegue. Nós trabalhamos com um conjunto de pessoas e não com a pessoa.
E as escolas são pessoas. E aqui está o problema. Escolas não são prédios. Escolas são pessoas. Quem confunde escola com prédio está no século XIX. Então as pessoas desenvolvem projetos. E esses projetos não é por temas. Tema é uma coisa inventada lá nas Espanhas, enfim. Na dimensão de currículo da subjetividade, é importantíssimo o papel das novas tecnologias. Uma criança que queria ser rapper foi estudar e viu que na internet estava quase tudo em inglês. Ela teve que aprender inglês. Necessidade, desejo, sonho. Depois aprendeu muita coisa, geografia, história, e passados 3 anos, ela era uma rapper, ainda hoje é, uma das maiores rappers do Brasil, a MC Sofia. Ela foi participar na abertura dos Jogos Olímpicos. Ela foi aluna do projeto. Ela desenvolveu um projeto do currículo da subjetividade. Mas também desenvolvemos projetos do currículo da comunidade, em que os alunos, que são membros de uma comunidade, partem das necessidades da comunidade, problemas, como um córrego poluído, uma falta de água, para resolver e gerar sustentabilidade nessa comunidade, o bem-estar de todos. E há o currículo da consciência planetária, e aí os computadores são essenciais. Porque os problemas da China são os problemas dos Estados Unidos, são os problemas da África, são os problemas do Brasil. E uma menina, já agora, para dar mais um exemplo, para acabar, uma menina utilizou de tal modo as novas tecnologias que no seu projeto, que era tentar perceber se é possível vida humana noutros planetas, é um problema neste momento. A espécie humana está em riscos de extinção no planeta Terra. Somos 7 bilhões no planeta Terra, não tem recursos nem para 4 bilhões. E temos a falta de água já por aí, as guerras por falta de água, a deterioração do buraco do ozono, cada vez está maior, o aumento da temperatura global. Então essa menina desenvolveu um projeto de consciência planetária, utilizando as redes sociais todas, utilizando tudo o que era sites internet, e há um mês atrás ela foi para Washington, a convite da NASA, apresentar o seu projeto de vida sustentável noutros planetas, com 13 anos, aluna do projeto. Dá para entender o que é a utilização das novas tecnologias. Sala de aula não existe, nem é preciso. Numa aula, nada se aprende. Muito bom exemplo, professor. Então, nesse cenário, né, por exemplo, me parece que a gente tem um grave problema que é o da formação de professores no Brasil, né? Como o senhor vê, né, a questão das tecnologias e dos modelos de aprendizagem decorrente desse processo, né? Será que eles têm sido usados na formação de professores nas universidades, faculdades, né? E se eles têm sido utilizados, por que eles provavelmente, e como a gente percebe nas pesquisas têm apontado para isso, né? Por que eles não ecoam no chão da escola? Eu sei que nesta tua iniciativa, que eu louvo, o meu discurso pode ser de algum modo disruptivo, estranho, porque toda a gente vai dizer maravilhas do computador em sala de aula e nas formações que estão para aí a fazer. Toda a gente pensa que vai fazer isso. Eu, infelizmente ou felizmente, tenho o estigma da inovação e não me deixei corromper, desculpa a arrogância, nem me retardar. E, portanto, utilizamos as novas tecnologias na formação, mas não naquilo que está a acontecer por aí. Dou-te um exemplo. A Base Nacional Comum Curricular, que é uma aberração, ela tem uma introdução excelente, que fala de habilidades socioemocionais, fala de competências, fala de educação integral. É um poema, uma maravilha a introdução. Mas a base, a lei, é uma porcaria. Aliás, é ilegal. É ilegal. Eu já provei isso no Conselho Nacional de Educação e no Senado, em audiências públicas. Está na internet. Eu já provei isso. Mas o que acontece é que algumas instituições, não vou dizer os nomes, de financiamento, empresas, fundações, estão a patrocinar a formação para a Base Nacional Comum Curricular, utilizando a internet, utilizando os computadores, dando aula. Dando aula. O que é isto? Dizendo que deve estar centrado no aluno, que agora é o que está na moda, mas já não é novidade, desde o princípio do século XX que se diz isso, desde que o Adam Ferrier escreveu o artigo, ficou famoso,
escola invenção do diabo, que tudo deve estar centrado no aluno. Isto é de 1900, 1900 e pouco. Bom, então, o que está a acontecer é bem grave, porque a formação de professores que se está a fazer para a base nacional não vai mudar nada. Essas empresas, essas fundações, deveriam ter juízo e perceber que estão a cometer um crime, estão a perder oportunidades, ao utilizar novas tecnologias que são indispensáveis numa porcaria de uma formação que não vai servir para nada. E olha que eu sei o que digo. Há muitos anos que ando nisto. E digo-te outra coisa. Uma dessas instituições de financiamento deixou de apoiar o âncora quando nós pusemos esta questão. Então me parece que não é tão ingênuo quanto parece. Nós estamos a utilizar as novas tecnologias para reforçar a solidão das pessoas, para reforçar a dependência das novas tecnologias, para que nem todos aprendam, para que haja gente que não saiba e que alimente o mercado de trabalho de uma forma injusta. E também para que empresas, quase todas estrangeiras, venham comprar escolas para depois passar para a internet. 30%, como agora esses ignorantes dizem para fazer. O que é isso? 30%? Por que não é 31% ou 29%? Digo-te, é preciso ter muita paciência para aturar isto. E, sobretudo, muita misericórdia, muita compaixão. Porque o que eu vejo fazer-se é um atentado à educação, utilizando as novas tecnologias. Eu olho para um site de uma dessas instituições de financiamento, eu respeito a decisão, não tenho nada contra. Só que estão a desperdiçar dinheiro, pessoas, estão a desperdiçar futuro. Eu vejo aula, planejamento de uma aula no computador, conteúdos na internet. O que é isto? Planejamento de aula no século XXI? Oh, Vitor, por favor. Eu sei que muita gente, agora nesta tua iniciativa, na Planet, vai tecer loas, elogios a essa porcaria dessa formação, porque certamente até está a beneficiar com ela, porque há muita gente a governar-se à custa disso. Mas olha, eu não quero entrar por aí, queria. E começou a chover, eu estou aqui a fechar a janela. Pronto, então vá. Ainda queres saber mais alguma coisa, Vitor? Eu acho que já... Nessa linha de pensamento, né, e nós concordamos muito claramente contigo, né, porque nós entendemos também que está havendo um colapso, né, na educação há muito tempo já, e que o uso das tecnologias de informação e comunicação tem sido recorrente e inadequado, né, das tecnologias no processo de ensino e aprendizagem. E a Gil, esse mês agora, não poderia deixar de fazer essa pergunta, né? Como estou fazendo também para outros pesquisadores que eu estou entrevistando aqui. No mês de novembro, o Conselho Nacional de Educação aprovou, você até comentou aí, né, as novas diretrizes para o ensino médio, e que logo em seguida foram homologadas pelo Ministério da Educação, autorizando até 30% do ensino médio e 80% da educação de adultos a serem realizadas na de educação à distância. Em sua opinião, essas foram boas medidas da educação brasileira? A educação básica brasileira? Já sabes a resposta, não é? Só pergunta quem sabe a resposta. Não é? Olha, eu sei a resposta. Tudo isso não passa de porcaria que é. Eu tenho medo de utilizar outras palavras, bem seriam ajustadas desta situação. Nenhuma dessas decisões tem fundamento científico e algumas delas não têm fundamento legal. É gente sem senso ético, sem nada. Eu não lhes perdoo. Eles estão a contribuir para que a educação não mude, para que continue a haver milhões de pessoas a quem é negado o direito à educação. Eles estão a perder uma oportunidade e têm uma grande responsabilidade. Eu estive no Conselho Nacional de Educação. Eu fui membro do Conselho Nacional de Educação. E quando recebi a incumbência de fazer um parecer sobre uma proposta de lei do meu Ministério da Educação, na altura, pediram para eu fazer o parecer. Eu fiz. E o que eu fiz foi fundamentação científica. Eu sou formado em Ciências da Educação. Eu tenho respeito por mim. Quando alguém me vem debater com alguns doutores aí, PhDs em Direito,
em economia, em filosofia e tal. Eu pergunto, qual é a sua formação? Eu respeito. Eu não vou discutir arquitetura com um arquiteto. Agora, peço desculpa da arrogância. Eu só converso com quem tem conhecimentos no campo das ciências da educação. Porque eu acho que eu não falo achismo, para mim não existe. Então, aquilo que está a acontecer é aí, no Conselho Nacional ou noutros lugares, e que levou a que o Calegari saísse dessa história, agora da Base Nacional do Curricular de Ensino Médio. Eu elogio esse Calegari, porque ele é pessoa de caráter. Ele percebeu o embuste. Então, o que está aí está tudo errado. Olha, vou dar um exemplo de ilegalidade. Só um exemplo do Conselho Nacional e do Ministério. O Ministério, coitado, olha, agora, os ministros não sabem nada de educação. Este que agora entrou ainda sabe menos, mas pronto. Temos que o ajudar, temos que ajudar. E que a sua mente se ilumine e o coração se sensibilize. Porque é preciso ajudar. As pessoas estão lá, a gente tem que ajudar. Eu trabalhei como ministro, de graça. Repara, são um exemplo da ilegalidade e da falta de cientificidade. Quando eu li a Base Nacional Comum Curricular do Fundamental, eu também li aquela medida provisória para o ensino médio, não é? Que é um regresso ao básico, não é? Portanto, best to basics, que é só português e matemática, um bocadinho de inglês, em vez de ser espanhol, nós estamos na América Latina, e mais nada, o resto, pronto. O vestibular, que é outra aberração, que é um instrumento de darwinismo social, o vestibular não avalia nada, um Enem não avalia nada. Mas pronto, tem o cursinho, tem a indústria, as pessoas precisam ganhar a sua vida e pronto. Então vá lá. Um exemplo de ilegalidade que eu apontei, um dos muitos. Eu perguntava, estes conteúdos ou expectativas de aprendizagem, ou lá o que seja, são todos obrigatórios? Não, são referência, não é referência. Okay. Então a seguir eu perguntei, mas porquê é que eles têm descritores? Descritores, sim, está lá, os descritores. Significa que não é apenas referência. Pode surgir, qualquer um deles pode estar numa prova nacional. Então, é referência ou é obrigatório? Não, bom. Depois eu perguntei, porquê é que... Não, perguntei, quem é que sabe o que é a Senegâmbia? Sabes, Vitor, o que é a Senegâmbia? Sabes? Não sabes, pois não? Ninguém sabe. Eu já perguntei a muita gente. Se não sabes o que é a Senegâmbia, não sabes quais são as produções, a base económica da Senegâmbia. Bom, a Senegâmbia é um país aí do terceiro mundo. Bom, sabes que no currículo da Base Nacional Comum Curricular está escrito que um aluno de 8º ano deve aprender as produções da Senegâmbia? Indispensável para uma criança de 8 anos, por exemplo. Não, enfim, de 10 anos, 12. Saber as produções de Senegâmbia é fundamental para o seu desenvolvimento pessoal e social. É loucura, mas ainda pior. Né? Não é uma aprendizagem essencial, porque uma base nacional tem que ter o essencial, que depois seja adaptado aos contextos regionais, mundiais. Ok. Então, para além de ser uma estupidez a inclusão de uma coisa dessas, e são centenas de estupidez naquela base, e o aluno tem que estudar, tem que meter na memória para pôr numa prova, enfim, e alimentar a indústria do cursinho. Então, pior ainda, é que diz que tem de ser no 8º ano. Vitor, no 8º, não é no 7º, nem no 9º. Isso contraria a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que no artigo 23º diz que as escolas se podem organizar por série, ciclo, classe de nível ou outra qualquer. Então, quando se estabelece que tem de ser no ano, é ilegal. Mas se quiser, se tiver mais tempo, eu apresento aqui mais 4 ou 5 ilegalidades. Agora, se o Conselho Nacional aprova, se o Ministério aprova, serão responsáveis por aquilo que acontecer a partir de agora. Porque aquilo que vai acontecer é o mesmo que há meia dúzia de anos eu disse ao movimento Todos pela Educação. Eu respeito. Gosto da Priscila, gosto de Mozart Ramos, são pessoas fantásticas, a Viviane Sena. Só que eles diziam, não, agora com estes métodos, estas coisas, a gente chega a 2022 e vai ter o IDEB, 7 ou 8, não? Não vai passar do 5. Porque eles continuam com a aula, com a turma, com a série, com a porcaria toda, com o computador. E a fazer uma formação que não serve para nada. E a gastar milhões, a encher os bolsos de alguns PhD, e a gastar milhões a manipular a educação em função de interesses político-partidários, e para aí vai.
Eu não posso falar disto, começo a ficar doente, eu não mereço. Então vamos ficar por aqui, tá bom? Ô, professor, é sempre muito, muito bom escutar o senhor, suas ideias, palavras, seus pensamentos, né, a crítica acirrada que o senhor faz e fazer a gente também pensar sobre coisas, né, e agora, né, com o evento, né, que a gente já está na 4ª edição, fazer com que essas ideias, pensamentos cheguem a mais pessoas, né. Então, em nome da equipe do CONATEDU, eu agradeço imensamente por estar conosco aqui mais uma vez. O 3º ano que o senhor está conosco. O primeiro a gente não conseguiu fazer a atividade em função da internet, da tecnologia, mas depois nós tivemos a oportunidade em 2 outros eventos. Então, nós queríamos agradecer imensamente a participação do nosso evento mais uma vez. Muito obrigado. Sou eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade e ficarei disponível sempre que vós quiseres. Gratidão. Até breve.